Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Profissão Valor. Hoje eu estou aqui com um amigo meu que também é empresário na economia digital. Eu já vou apresentar para vocês para a gente ir logo para o bate-papo, tá? Estou aqui com o Marcelo Dias, beleza? Marcelo, fala aí, como é que estão as coisas? Tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Nada melhor do que falar de economia digital estando, né, no digital, aqui completamente remoto aqui com o Bruno. A gente poder bater um papo. Estou bem, graças a Deus. Vamos bater um papo bem legal aqui hoje, Bruno. Ah, que bom. Marcelo, para a gente começar, cara, vamos lá, eu sei que seu tempo é corrido, vamos fazer assim, conta aí um resumo da sua história, desde quando você entrou no digital até hoje. Poxa, essa pergunta ela é interessante, até mesmo porque contar um pouco da minha história, eu acho que ela é até um pouco diferente, né? Eu vou chamar assim, é uma trajetória um pouco diferente do que a gente tem visto hoje no mercado, não só no digital, no mercado corporativo de uma forma geral, né? Bom, eu já tenho 22 anos, né, no mercado corporativo de uma forma bem ampla, né? Já passei por vários segmentos da indústria, tanto de economia real quanto economia digital. Trabalhei nos mais multissetores de negócio, de serviços, desde call center, né, enquanto o call center ainda era muito analógico. Passei por indústrias de base, indústrias siderúrgicas, né, sempre trabalhando com tecnologia. Trabalhei nos maiores data centers do Brasil, né, operando serviços de missão crítica. Consegui crescer nessas empresas hierarquicamente, né, e quando eu entendi que existia um espaço para dar um salto ainda maior, eu acabei, né, fazendo essa movimentação de carreira. Mas nos últimos 10 anos, eu vou resumir assim, eu estou muito mais imerso na nova economia digital, né, que eu gosto de dizer assim, existem tendências, até alguns clichês, quando a gente fala de economia digital, no mundo, no ecossistema digital, mas o digital, ele começou de fato com o advento da internet, né, com a multiplicação dos canais de contato, acesso à informação, e ele vem se amadurecendo ao longo dessas últimas décadas. E eu diria que na última década ele realmente teve um processo de disrupção acelerada, né, onde ele foi massificado para as grandes indústrias, principalmente para as indústrias mais tradicionais, que tiveram acesso a tecnologias que elas não tinham acesso anteriormente, né, e conseguiram alavancar os seus processos digitais. Então, eu venho nos últimos 10 anos transitei muito em carreiras mais tradicionais dentro de organizações digitais. Então, para elencar aqui, nos últimos 10 anos, eu fui Chief Operation Officer num dos maiores data centers da América Latina, né, cuidando de toda a parte de relacionamento com o cliente e operação de serviços digitais, passando por um pouco dessa jornada, né, de data center on-premise para data center em cloud, sabendo que cloud foi o grande motor, propulsor para a digitalização, tá no nível de maturidade que a gente tem hoje. Tudo começou depois da internet com a cloud. Então, eu gosto de dizer que eu tive o prazer e o privilégio de participar desse grande processo de digitalização das empresas, né, que foi com o advento da cloud híbrida, da cloud dedicada e agora da cloud em nuvem mesmo, né, como a gente experimenta hoje. Então, fiquei alguns anos assim, nessa companhia, uma companhia internacional, tive a oportunidade de lidar com outras culturas, com outros ecossistemas, até que, ao navegar em operações muito grandes, eu fiz o trabalho um pouco inverso, né? Eu quis pivotar minha carreira para uma experiência, diria eu, fazendo até um paralelo, eu gosto dessa analogia, né? Eu estava pilotando ou a bordo de um grande transatlântico, um oceano que eu chamo do universo da economia digital, que era um transatlântico lento, que demorava a fazer as manobras, mas que tinha estabilidade, que tinha ali uma envergadura, que trazia até um certo conforto, não só para o profissional, no meu caso, na minha carreira, até para o seu ecossistema como um todo. Eu falei, cara, eu preciso pilotar uma lancha de alta velocidade, eu preciso experimentar aquele vento, aquela energia, aquela incipiência, e aí eu migrei minha carreira para o ecossistema universo de startups, né? Tive uma pequena passagem como diretor técnico, CTO do grupo Cayman Diária, né, num processo de fusão e aquisição que eles passaram, com uma passagem muito curta. Nesse processo de transição de carreira, eu acho importante citar que a transição não é só de tamanho de empresa, existe um fator tão relevante quanto que, para mim, é transicionar de uma empresa que, por mais digitalizada que ela esteja, ela não está inserida no processo digital. Então, quando a gente sai de uma empresa muito grande e vai para uma startup, onde o processo digital permeia não só os seus produtos, mas os seus processos,
a sua cultura, todo o seu framework de trabalho, existe uma ruptura, uma mudança importante de carreira, né? E quando eu estive na queima diária foi um choque, assim, nesse contexto de, poxa, eu venho de uma estrutura mais organizada, que tinha alguns canais digitais que mesmo já existindo, ele eram de alguma forma engessados, eu venho para uma fluidez muito maior, uma exponencialidade muito maior, uma escala muito maior de serviços. E isso foi necessário, obviamente, um tempo para me adaptar nesse processo de entender o negócio digital com essa capacidade de dar tração, de escalar, que até então para mim era só um grande canal. E aí, após esse período na queima diária, eu tive a oportunidade de ir para um grupo também do mercado do universo digital, né, Nativa Digital, no caso era o Grupo Sambatec. Ali eu tive o privilégio de conduzir as duas unidades do grupo, né, que é uma unidade de SaaS, de produto, que é a Sambatec mesmo, né, um dos maiores referências aí em plataformas de EAD para o mercado corporativo, e também como CIO da outra unidade do grupo, que é uma empresa de transformação digital, que é a Samba Digital. E ali, de fato, desenvolvendo, né, empenhando projetos de transformação digital nos seus clientes. Então, eu fui exposto a esse ecossistema. E nesse ecossistema, Bruno, eu comecei a perceber um pouquinho daqueles anseios que eu tinha enquanto executivo de grandes empresas, que era a democratização de uma cultura digital, de soluções digitais, de um ecossistema digital para empresas menores também. Então, mesmo estando numa empresa 100% digital, nativa digital, o foco do seu projeto, dos seus serviços, ainda eram empresas grandes. E aí, eu fiz talvez a maior transição da minha carreira, né, e talvez a mais acertada também, onde, por também ter chegado num limite, né, muito próximo do teto, digo assim, de carreira, de hierarquia, apesar de nunca ter me apegado muito a isso, mas também, né, estimulado, incentivado pela necessidade de fazer diferente do que o mercado estava praticando até então, eu decidi empreender, né, um empreendimento, na minha visão, bem diferente do que a gente percebeu no mercado, por alguns motivos. Eu posso citar alguns deles aqui para você, mas o principal era uma democratização de serviços de alto nível, né, de consultoria em transformação digital, implementação de um roadmap de produtos digitais, assessoria mais executiva, mais estratégica para aquelas empresas que não alcançaram uma maturidade pós-pandemia. Eu queria democratizar isso. E aí eu fundei a Capstone. A Capstone virou, é uma boutique de consultoria. Eu gosto de dizer que ela é uma consultoria em inovação e performance, porque a gente também entende que esses dois pilares, ao se conectarem, tem tudo a ver com a nossa economia 4.0, né? Então, eu fundei a Capstone, um projeto totalmente empreendedor, né? Bootstrapping. Então, eu comecei com a ideia, ideação, comecei a testar essa ideia no mercado, eu vi que houve aderência, houve necessidades confirmadas, comecei a produtizar esse projeto, né? Criar pacotes de serviços para serem escalados, e hoje eu posso dizer que eu já alcancei não uma maturidade, porque a Capstone tem 1 ano de vida, né? Um pouco menos até, mas eu acho que isso, tempo de vida na economia digital também pouco tem a ver, né? Mas eu posso dizer que hoje a gente já tem uma característica mapeada do mercado, que é uma certa sede, né, por maturidade nesse ecossistema digital. Eu gosto de citar, só para finalizar essa minha apresentação prévia, a pandemia, e sem querer dar muita ênfase nela, ela foi um divisor de águas para o processo de escala digital, digitalização e transformação digital das empresas, né? As que já vinham vivendo esse processo conseguiram se sustentar, mas a grande maioria nem sabia o que era omnicanalidade, experiência de cliente, cloud, né? Esses serviços de dispensação de pessoas estarem no mesmo local e poderem trabalhar de qualquer lugar, que controles, que cultura, que processos estavam permeando isso. Então, eu gosto de dizer que a pandemia foi um grande divisor de águas, mas foi um grande divisor de oportunidades também. E por isso que a Capstone nasceu, né? Pós-pandemia, aquelas que foram se digitalizaram ou buscaram projetos de transformação digital a todo custo para sobreviverem, fizeram isso de uma forma, às vezes, até prematura e imatura. E hoje sofrem, de alguma forma, com as consequências disso. E a Capstone vem ajudar essas empresas, principalmente, a estabelecer um padrão de maturidade, né? Trazendo um equilíbrio, de novo, de performance e capacidade de inovar, né? de construir uma esteira evolutiva, estando numa economia que é completamente diferente da economia antes da pandemia, eu gosto de dizer assim, né? A economia 4.0, a economia digital, ela tem umas características interessantes
né, além de não querer romantizar o tema, é dizer que a economia digital ela tem dois grandes pilares fundamentais que foram transformacionais, diria eu, para esse processo acontecer. Um, que eu reforço, que é a omnicanalidade. O que é isso, né? As pessoas têm acesso a uma informação, a serviços ou a produtos das mais variadas fontes de interações possíveis, né? Eu gosto de dizer que hoje em dia não é canal peer-to-peer, não é one-on-one. A gente tem uma fragmentação de informações, contatos e relacionamentos que precisam ser gerenciados. E as empresas que estavam preparadas para essa omnicanalidade, seja através de soluções tecnológicas, de cultura ou de processos, elas se deram bem, mas a grande maioria não, como eu disse. E a outra característica importante é a centricidade nos clientes, né? Percebeu-se que até com o advento da digitalização, da economia digital, a concorrência aumentou muito. E o que fica no bottom line, no final da conta, é a experiência que é gerada para aquele cliente, tanto para engajar, tanto para atrair. Então, esses dois pilares são fundamentais. E a Capstone vem com um motor gerador para ajudar as médias, principalmente as pequenas, mas também sabendo que tem grandes empresas que estão na economia mais tradicional, mais analógica, a se fortalecerem, né? E, de novo, não são projetos de inovação. Eu gosto de dizer que a inovação ela não necessariamente está ligada à tecnologia, né? Eu posso inovar no meu processo, na minha cultura, na minha forma de gerar valor para o meu mercado. Mas a inovação conectada com a performance, que tem a ver com resultado, que de fato é o que sustenta as empresas hoje, isso eu percebi ao fundar a Capstone que existia essa demanda reprimida no mercado e para isso que a gente está construindo essa operação aqui no Brasil. Rapidamente é isso, Bruno. Tem muita coisa para te contar aqui ainda, mas eu acho que como introdução dá para esclarecer. Mas, ô Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Só para entender aqui, você percorreu toda a trajetória dentro de uma empresa, né? Começando lá no início mesmo, provavelmente como estagiário, analista. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou uma hora que você meio que assumiu o topo da empresa que você trabalhava e você percebeu, foi depois da pandemia, né, que muitas empresas precisavam entrar na economia digital. E hoje o que você faz, se eu estou entendendo bem, é ajudar as empresas a se beneficiar mais da economia digital, da agilidade, da dinâmica, para que as empresas possam ganhar mais dinheiro. No final das Sobreviverem. contas. Uhum. Ganha mais dinheiro ou economiza, enfim, aumentar para a empresa aproveitar a economia digital para aumentar a lucratividade Isso. dela, né? É porque algumas não estão nem E sobrevivendo, né? Algumas eu gosto de dizer que antes de ter lucro, ela precisa estar viva. Então, algumas estão morrendo, né? Algumas estão num processo de declínio, porque não sabem interagir com a economia digital, não sabem interagir com o novo cliente, o novo usuário na economia digital, não entendem dos processos que regem essa economia agora, né? Dos valores que regem essa economia agora. Então, até antes de pensar em rentabilidade, que eu acho que sim, que é o objetivo principal, existe um processo que a gente chama de turnaround, que é organizar aquela empresa, ela se manter viva e aí sim buscar a lucratividade, a eficiência operacional. entendi. Agora, entrando mais aqui, agora que a gente tem uma visão do que você faz, da sua experiência, entrando mais aqui naquela pessoa que, na realidade daquela pessoa que não é uma empresa, é a pessoa e ela quer migrar para a economia digital, quer trabalhar nessas empresas. Qual que é o seu diagnóstico, com base nos anos que você trabalhou e na sua experiência atual e nas empresas que você vem ajudando? Qual que é o seu diagnóstico em relação à mão de obra que está nessas empresas, assim? Porque eu imagino que essas empresas vão precisar de pessoas para ajudá-las a dar o próximo passo, né? Aí para uma realidade digital, aproveitar para ganhar dinheiro na economia digital. Mas a empresa é feita por pessoas, toda empresa é feita por pessoas. Se a empresa, vou falar uma coisa que talvez você não concorde, mas e aí você explica por quê. Mas se a empresa não está conseguindo aproveitar a economia digital, pode significar que as pessoas que estão na empresa ainda não estão
preparadas para fazer esse movimento. Ainda não, também precisam aprender a fazer esse movimento. Então, eu queria que você desse uma visão em relação a isso, em relação às pessoas que estão trabalhando em empresas que ainda não entraram na economia digital, não mergulharam na economia digital, até para que os profissionais que querem entrar na economia digital entendam a realidade que os espera. Entendeu? Perfeito, perfeito. E eu concordo com você sim, tá? Eu acabei não comentando isso, mas o grande desafio que nós da Capstone temos quando a gente vai fazer um trabalho junto com o cliente é justamente, às vezes não é a maturidade, quando eu falo a maturidade da empresa, Bruno, não necessariamente é a maturidade tecnológica, tá? Hoje está muito acessível, né? Está muito democratizado a maturidade, o acesso a tecnologias de ponta que podem, né, acelerar esse processo de, vou chamar de digitalização, né? Eu gosto de separar em dois momentos, né? Digitalização é uma coisa, transformação digital é outra coisa, né? Mas respondendo a sua pergunta, sim, uma empresa é 100% feita de pessoas. E 100% das vezes, a grande maioria das pessoas não estão preparadas para lidarem no ecossistema da nova economia digital. Eu digo isso com uma certa até propriedade, né? E eu não estou dizendo que isso é um desmérito das pessoas, é porque, de novo, tem a ver com o advento da pandemia também, tá? Da mesma forma que as empresas foram movidas quase que a fórceps a reinventarem algumas partes até o seu negócio, as pessoas foram expostas a essa mudança sem estarem preparadas, né? Então, grande parte até do nosso trabalho enquanto Capstone é ajudar essas empresas a desenvolver uma cultura que eu chamo de fluência digital. É preparar aquelas pessoas que às vezes são pessoas que vêm da economia tradicional, que é a grande maioria, né? Que não são nativas digitais, ou seja, são de gerações que vêm de um outro modus operandi, a se adaptarem, a se prepararem, a se organizarem, a se atualizarem para essa nova economia. Então, eu diria que o principal capital, que é o capital humano das empresas, o que gera mais resultado e resultados mais rápidos é quando a gente consegue fazer um trabalho com essas empresas de capacitação do seu time, do seu corpo, e não é, às vezes, o corpo técnico, tá? Eu gosto de dizer que é holístico, né? Quando a gente fala na visão de cultura digital dentro de uma organização, de uma empresa, de qualquer tamanho que seja, nós estamos falando, sim, do time técnico, né, do time que está ligado ao produto, ao serviço, ou ao negócio em si, mas principalmente a gente percebe que às vezes é uma trava para essa fluência digital, essa maturidade digital acontecer na empresa, quando as outras áreas que normalmente não estavam, não estão expostas a isso, precisam lidar com isso. Então, eu gosto de citar um exemplo. Por exemplo, dentro de uma organização pequena, nós temos uma área comercial. Essa área comercial está no dia a dia com o cliente. Ela precisa dominar essas capacidades. A área técnica, ou a área que sustenta aquela tecnologia, idem. Mas e a área de back-office? E a área administrativa? E a área de pessoas? A área de pessoas é quem faz o recrutamento. Ela tem as condições de aferir, de fato, quais são os hards e os soft skills necessários para contratar certamente, adequadamente para aquele mercado. Então, eu gosto de dizer que o principal ponto hoje de disrupção, vou chamar assim, para que as empresas possam dar o próximo passo para a economia digital são as pessoas. E olhando na ótica das pessoas, dos profissionais, é muito claro, né, o que são, para mim, pré-requisitos de um profissional que quer ter fluência, que quer ter habilidades para lidar com a economia digital, lidar em projetos de economia digital. Seja plataformas, serviços, produtos, dos mais variados tipos, né? Primeiro, é uma necessidade de atualização contínua. Não existe mais aquele conhecimento que me leva corriqueiramente para o próximo passo. O conhecimento ele muda o tempo todo e com muita frequência. Então, aquelas pessoas que têm uma facilidade de buscar o novo, o conhecimento novo com mais frequência, estão mais preparadas para essa nova economia. Existem conceitos, que eu citei alguns aqui, que precisa funcionar para essas pessoas. Tem um deles, que eu chamo de ambidestria, né, que é a pessoa conseguir lidar com o que ela tem que fazer no dia a dia, que é entregar o resultado ali do trabalho dela, do laboral dela, e o outro lado é pensar no novo, na inovação, né, e na inovação, às vezes, do seu processo, não é a inovação da empresa. Então, essa ambidestria, esse equilíbrio eu faço bem o meu trabalho do jeito que ele tem que ser feito operacionalmente,
eu estou pensando aqui o tempo inteiro como é que eu evoluo essa forma de produzir. Então, essa ambidestria também é uma característica do profissional 4.0, né? Que é esse profissional que tem que lidar, ainda de certa forma, com a economia mais tradicional, mas já migrando para uma economia digital. Para quem está em empresas 100% digitais, isso para mim já é pré-requisito, tá, Bruno? Você diz que para quem está numa empresa 100% digital, essa ambidestria, que você chamou de ambidestria, é uma habilidade que a pessoa tem que ter. Tem que ter. Tem que ter porque, eu gosto de dizer assim, é onde a ambidestria ela traz 2 elementos importantes: resultado e inovação. E não são processos que é um ou outro mais. Isso no passado era assim. Eu tinha empresas que se estruturavam para resultado, ou eu tinha profissionais que eram focados em resultado, como eu tinha empresas que tinham a área de P&D, de pesquisa, desenvolvimento, de inovação forte, ou empresas que não tinha nada disso, era só venda. E isso hoje não funciona mais. Hoje, tanto as empresas quanto os profissionais, eles têm que ter essas 2 habilidades funcionando ao mesmo tempo. Eu tenho que executar bem, entregar bem, valor rápido, mas ao mesmo tempo olhar para o amanhã. E o amanhã não é daqui a 5 anos mais. O amanhã é amanhã mesmo. Então, essa característica comportamental de buscar excelência no seu trabalho mais corriqueiro e, ao mesmo tempo, pensar em como melhorar esse trabalho, gerar mais valor, inovar ou no processo, ou na tecnologia, ou na forma de entender aquele negócio, isso precisa estar no DNA dessas pessoas hoje, tá? Entendi. Mas assim, esse cenário que você está falando, Marcelo, ele é um pouco difícil, né? Porque, pelo que você está falando, não é algo que era tão exigido, né? Até pouco tempo atrás. Então, se não era tão exigido, você não tem, não necessariamente você tem escolas de formação para desenvolver isso. Não sei se dá para desenvolver isso só dentro da sala de aula. E também você não tem empresas, né, em volume, muitas empresas, né, em volume relevante, que as pessoas que trabalham nessas empresas puderam desenvolver essas habilidades, né? Esse lance de trabalhar tanto a entrega do resultado quanto fazer melhor a cada dia, né? E aí, assim, eu imagino que é muito difícil para uma empresa que está entrando na economia digital, que já está na economia digital, encontrar um profissional assim, né? Porque está todo mundo brigando a tapa por essa pessoa. Aí, assim, eu queria entender o que você tem visto as empresas que têm esses profissionais, que conseguem desenvolver esses profissionais, ou no sentido de desenvolver esses profissionais, o que você tem visto as empresas da economia digital fazerem? Por exemplo, você trabalha você tem bastante experiência na área de startup, né? Principalmente na última empresa que você trabalhou, que é uma startup até bem reconhecida, mas, por exemplo, a Queima Diária, que é uma outra empresa que você trabalhou, ela também é da economia digital, ela tem uma dinâmica, né, de crescimento de startup, tanto é que ela recebeu investimento, mas ela tem uma pegada muito forte ali de infoproduto. Isso. Né? Então, são coisas diferentes, porque uma startup de serviço, de tecnologia pura, que é o caso da Sambatec, ela tem uma dinâmica, né? Ela vai ter muito mais desenvolvedor, vai ter muito mais, talvez, engenheiro ali, que fica ali organizando para ser mais eficiente, para o vídeo subir mais leve, entregar com qualidade melhor, essas coisas. Então, isso é tecnologia pura, programação para caramba. No caso da Queima Diária, é muito conteúdo, é muito marketing de conteúdo, muita performance, muito comunicação, apresentação, é uma pegada de infoproduto mesmo, né? O que você na vê, verdade, assim... só fazendo uma correção, Bruno, antes de você trazer sua pergunta. Na verdade, não, tá? Até para elucidar isso. Só um ponto antes de falar disso. Quando eu falo desse profissional ambidestro, não tem a ver com skills. Ah, mas eu não tenho uma escola que me formou nisso, eu não tenho com a competência. Tem muito mais a ver com percepção real de valor hoje. Então, hoje, quando eu falo que eu tenho que fazer bem o que eu faço no meu dia a dia, eu tenho que entregar valor rápido, isso não é novidade para ninguém. Qualquer trabalho você vai ser exigido disso.
De outra forma, como que eu posso melhorar esse trabalho? Como que eu posso melhorar essa função? Como que eu posso melhorar essa atividade? Como é que eu posso olhar para coisas novas? Isso também não é novo. O novo é essa percepção de entender que as duas coisas têm que funcionar ao mesmo tempo. Então, aqui é muito mais uma postura, um comportamento, do que uma competência específica que eu tenho que ter uma capacitação técnica para poder desenvolver, tá? Então, só para ilustrar isso. Sobre a Deixa, queima... Marcelo, te perguntar uma coisa aqui. Então, só para eu entender essa parte, que isso que você falou é muito importante. O que você está falando é que, assim, o que você está falando diminui muito a barreira de entrada nesse mercado. Porque se fosse uma competência técnica, a gente está falando de meses, anos de formação, sentado em algum lugar aprendendo, desenvolvendo uma habilidade, sei lá, tipo programação, demora, marketing digital, tráfego no Google, demora. Mas o que você falou é que você usou a palavra postura, e pela descrição que você fez, eu posso até simplificar dizendo que é meio que basta a pessoa querer. Ela tem que, assim, o mais importante é ela querer. Porque Mais antes ela até do querer, que a ela tem que saber capacidade que existe, entendeu, intelectual. Bruno? Desculpa. Porque antes, até para ela querer, ela tem que saber que existe essa necessidade, essa condição hoje. Então, primeiro, por isso que eu falo da consciência, eu sei, a partir de agora, que essas duas características são fundamentais para um profissional moderno funcionar na economia digital. Então, eu sei. Ao saber, eu preciso querer agir assim. Aí entra no que você está colocando. E antes de você continuar com a outra parte. Então, a pessoa que sabe que precisa entregar o resultado e está sempre fazendo melhor, né? Seja mais barato, seja mais eficiente, seja com mais qualidade, se ela, a partir do momento que ela tem essa consciência, é mais importante a vontade dela, a disposição de meter a cara no mundo, do Isso. que o currículo, por exemplo. Sim, com certeza. 100%. 100%. Entendi. Eu gosto de dizer o seguinte, né? O currículo, ele nos traz... Quando eu falo currículo, né? As competências que eu vou chamar de hard skill, aquelas mais técnicas, aquelas que me trazem elementos importantes, sim, eu não estou desmerecendo eles, mas eles expiram muito rápido hoje, sabe, Bruno? O conhecimento técnico, aquele conhecimento que a gente usa para resolver problemas, para construir aquele valor ali, ele expira muito rápido. Então, as coisas mudam muito rápido hoje. Então, quando eu falo dessa ambidestria, tem mais a ver o seguinte: o meu comportamento enquanto um profissional nessa nova era digital, ele precisa ser um comportamento que vai olhar para o hoje e vai olhar para o amanhã, mas no mesmo tempo. Porque o que acontecia muito era um deslocamento de tempo. Eu só preocupava com hoje ou amanhã, projetos de longo prazo. Hoje é o seguinte: eu olho para o hoje aqui, estou fazendo esse trabalho de eficiência, entregando resultado com as minhas competências técnicas, com o meu hard skill, mas eu estou olhando para o amanhã no seguinte sentido: como que amanhã eu posso fazer diferente, melhor do que eu faço hoje? Que conhecimento novo eu preciso adquirir hoje para entregar valor amanhã? Né? E às vezes o amanhã, de novo, não é daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Às vezes o amanhã é no mês que vem, na semana que vem. Então, mas é esse comportamento de quase que uma insatisfação, né, crônica, de estar buscando conhecimentos contínuos e trazendo essa necessidade para o meu dia a dia, aplicando isso rápido. Não adianta também eu só buscar formas de inovar, formas de fazer diferente, fazer melhor, a teoria, e não executar, não praticar, não testar, não validar. Então, essa ambidestria, ela conversa com isso, ela traz esse conceito para o mercado. Eu executar aquilo que eu estou pensando em fazer bem feito, vou chamar assim, né? Mas, ao mesmo tempo, entrar num processo de evolução contínua, né, como se isso fosse parte do meu dia a dia também, não fosse um projeto de melhoria, isso eu quero dizer. Então, tem mais a ver com comportamento por isso, do que com características técnicas, tá? E o outro ponto que você ia trazer, Marcelo, eu tinha falado sobre Legal. a diferença entre o modelo de negócio da queima diária e do Sambatec. Isso. Não, o bacana, assim, na verdade, o core é o mesmo, tá? Inclusive, os times técnicos eram muito semelhantes. O que mudava era mais o conceito de entregar que valor e para onde a gente entregava o valor no mercado. Então, esclarecendo, a Sambatec, ela é uma organização na economia digital mais voltada para o B2B ou B2B2C, né? Ou seja, ela atende empresas e ela atende empresas que atendem clientes varejo, né? De escala.
Então, o time de engenharia, a estrutura de projetos, toda a estrutura de desenvolvimento, ela segue uma cadência voltada para entregar valor nesse nicho de mercado. A queima diária, ela usava o seu infoproduto, mas como uma forma de atração de clientes, porque lá o negócio era B2C. Lá, a entrega do valor estava diretamente, né, na pessoa física. E não era só infoproduto, existia uma plataforma tecnológica por trás. E essa plataforma, ela entregava conteúdo, ela entregava o infoproduto, mas era uma plataforma tecnológica, precisava ter experiência, precisava ter dados, precisava ter uma gestão, né, operacional por trás. Então, tinha um time de desenvolvimento também robusto para poder desenvolver e sustentar essa plataforma. Por mais que o produto final de um fosse infoproduto e de outro fosse soluções para empresas, o core era muito semelhante, tá? Pelo que você está falando, a maneira de atrair o cliente variava. Assim, a diferença entre a forma de atrair o cliente é que mudava muito, até mesmo porque um vende para empresas e o outro vende diretamente para o consumidor final, né? Perfeito. É porque tem só um infoprodutor, que é ele que gera o conteúdo e vende o conteúdo, né? A Kema, ela não era isso. A Kema tinha o forte dela, o core dela era o conteúdo, sim, mas ele era entregue por uma plataforma própria, né, desenvolvida e sustentada internamente. E isso tinha um time de engenharia para poder construir e evoluir essa plataforma, com gamificação, com análise com dados analíticos, para poder fazer toda a parte de comportamento do cliente. Então, não era só entregar um conteúdo e comercializar ele numa plataforma qualquer, tá? Entendi. E vamos lá, Marcelo. Como que as empresas trabalham o desenvolvimento? Vamos pensar nas empresas da economia digital, assim. O que você vê de diferente entre a dinâmica de crescimento numa empresa da economia digital para uma empresa que não é da economia digital, assim, do ponto de vista do colaborador, né? Poxa, eu entrei numa empresa. Onde que eu vou crescer mais rápido? Numa empresa da economia digital ou numa empresa que não é da economia digital? Se eu for crescer mais rápido em uma do que na outra, por que eu cresço mais rápido em uma do que na outra? Tá, Brunão, eu vou te trazer uma resposta bem provocativa, tá? Na verdade, não existe empresa da economia real e não existe empresa da economia digital. Existe uma economia digital que nós estamos inseridos nela, como empresas, como cidadãos, como consumidores e como... Então, assim, o que muda, na verdade, é se aquela empresa ela está buscando se adequar para entregar mais valor e se manter, né, viva numa economia que, de novo, o foco é experiência, o foco é velocidade, o foco é multiplataforma, o foco de fato, eu ver valor, porque hoje os serviços estão muito parecidos, engajar o meu cliente na ponta, né? Então é isso. Então, assim, nós não temos mais a opção de ter uma outra economia, e assim também as empresas. Então, eu entendi sua pergunta, mas só fazendo um complemento, é que nós não temos duas economias. A economia hoje ela é uma só, ela é digital, porque as demandas requerem essas características que eu trouxe aqui, né? Para aquelas empresas, e aí respondendo um pouco sua pergunta, que não identificaram, não entenderam isso, elas continuam achando que só existe uma economia analógica, apesar que eles não tratam dessa forma, eles acham que nem sabem desses conceitos, né? Para essas empresas, o que está acontecendo? Primeiro, está acontecendo uma concorrência até às vezes desleal. Nós temos vistos aí, né, dos mais variados segmentos e nichos de mercado, empresas tradicionais perdendo mercado. Empresas que dominavam aquele mercado perderem rapidamente o mercado. Soluções mais inovadoras sendo construídas, né? Clientes trocando de empresa A para empresa B, porque a empresa B atende ela pelo WhatsApp. Eu não preciso mandar um e-mail formal pedindo uma informação que demora 5 dias, né? A gente pode fazer um paralelo com relação aos próprios bancos, né? O processo de bancarização dos últimos 10 anos, principalmente, a gente via as startups, as fintechs, né, que vieram com serviços, alguns muito disruptivos, que não aderiram à cultura do brasileiro e às nossas normas, outros que começaram lá atrás e hoje são líderes de mercado,
né? E os bancões, os mais tradicionais, que entenderam essa necessidade e começaram a se digitalizar de alguma forma. Então, hoje, se você for comparar, inclusive, um aplicativo de um banco tradicional, da velha escola, da velha economia, com o aplicativo de hoje, eles estão até muito parecidos, né? A experiência é quase que a mesma. Por quê? Porque os bancos mais tradicionais precisaram entender que eles estão numa economia hoje que eles concorrem com isso, de novo, com omnicanalidade, com experiência, com nuvem, com esses conceitos de transformação digital. Então, agora, aquelas empresas que não entendem isso e não entenderam isso ainda, eu arrisco dizer que é questão de tempo, assim, sabe? Porque o mercado tá separando essas empresas, diria eu, assim. Talvez nos próximos 5 anos, a gente não vai estar falando mais de empresas que têm uma modalidade de trabalho, seja de cultura, processos e até tecnologia, que não conversam com a economia digital. Aqui não é previsão, não é cabalístico, não, mas eu percebo com a É meio que um evolução natural do diagnóstico, mercado né? é isso. Eu diria que é um diagnóstico. Mas vamos pensar, então, na dinâmica do colaborador. Tá. Bom, você conhece bastante do mercado, né? Vamos pensar numa startup que ainda é uma empresa que tem poucas pessoas, numa empresa que nasceu. Bom, pronto, acho que é isso. Uma empresa que nasceu aí nos últimos 10 anos, onde tinha que ser na internet, praticamente. E numa empresa mais antiga, que, sei lá, tipo uma Vale, que é mais distante um pouquinho, né? Do Nubank, por exemplo. Uhum. Nubank é muito grande, mas sei lá, uma empresa igual a minha, que tem 30 pessoas, ou a Quima Diária no início, ou a sua, que ainda tem poucas pessoas. Onde que é mais fácil uma pessoa crescer profissionalmente? Que eu estou falando assim, ganhar mais dinheiro, subir de cargo, ganhar responsabilidade. É numa empresa dessas grandona ou numa empresa mais parecida com a nossa, assim, que são empresas menores, 100% na internet, que a maioria das pessoas trabalha de home office. Onde que é mais fácil a pessoa crescer? Boa pergunta. Eu vou responder essa pergunta com 2 respostas. Uma é como é mais fácil e a outra onde é mais fácil, tá? A recomendação que eu dou para qualquer pessoa, eu também faço algumas mentorias, enfim, acaba que eu tenho um pouco desse trabalho também, então isso acaba sendo até um pouco natural para mim, tá? O como a pessoa ela precisa entender de novo, né, os valores, a dinâmica dessa economia. Então, independente de onde ela vai estar, se ela não entender isso, ela não vai crescer. Seja numa economia, seja numa empresa digital, 100% digital, ou uma empresa híbrida, ou uma empresa tradicional. Se ela não tiver essa percepção de valor, que eu citei aqui com algumas características, do que requer saber para lidar e para estar nessa economia digital, ela não vai crescer. Né? Ela pode até crescer em determinado ponto, por alguma competência técnica que ela tenha. Mas essa competência técnica, ela vai perdendo valor ao longo do tempo, como eu disse, porque ela expira. Né? A economia traz novas necessidades. Hoje, por exemplo, a gente fala de AI, de analytics, de dados. AI, por exemplo, tá explodindo agora com várias subentregas que acontecem em cima da principal entrega que aconteceu ali, né, com o ChatGPT, com o OpenAI, sabendo que dados, inteligência artificial, já existe no mercado nos últimos 10 anos. Né? A gente já usa isso. O próprio Google Search, a gente já usa essas tecnologias. Agora, ela foi democratizada para a gente poder usar isso de uma forma mais intencional. Então, o como é isso. De fato, se eu estou numa empresa grande, de uma indústria um pouco mais tradicional, como você citou aqui, ou se eu estou numa empresa muito pequena, que está começando e já tem essa cultura, eu preciso ter esse comportamento. Eu citei lá que não requer capacitação técnica, requer comportamento e entender essa dualidade entre executar performance e executar inovação. Esse é o primeiro ponto. Agora, onde, para ser mais específico na sua resposta, ela também é uma resposta que ela é muito contextual. Né? Eu não posso ter um padrão. Existem pessoas que crescem muito em empresas grandes, como tem pessoas que ganham muito dinheiro em empresas pequenas. Né? Não tem esse padrão. Mas eu arrisco dizer que empresas menores e que estão inseridas no ecossistema digital, elas têm a possibilidade de escalar mais rápido. E por escalar mais rápido, ela cresce mais rápido. E por crescer mais rápido, as oportunidades, tanto financeiras, de carreira, desenvolvimento, elas são potencializadas também. Então, se eu puder fazer essa separação, que eu acho ela até não muito justa,
eu separaria dessa forma. As empresas menores, as startups, as empresas que de fato estão mais inseridas nesse ecossistema digital, elas dão mais acesso ao crescimento em todas as verticais, de novo, né? Financeiro, de carreira, de projeção, de crescimento profissional mesmo, de conhecimento, mais do que uma empresa muito grande, tradicional, que você acaba se tornando ali mais uma peça daquele jogo de xadrez. Então, se eu puder separar dessa forma, seria isso. Mas, de novo, tem muito mais a ver com o comportamento e a aderência do profissional, com essas competências de entender essas necessidades de pensar o novo e a performance como um diferencial competitivo, independente de onde ela estiver. Só lembrando um ponto, Bruno, que acho que tem a ver com a sua pergunta também, mas é complementar, existe uma nova geração agora, né, essa geração totalmente nativa digital, que foi inserida no mercado de trabalho nos últimos anos, que tem uma fluência digital muito importante, são atualizados, são dinâmicos, são profissionais abertos e adaptativos, né? Isso é muito bom, isso já é um DNA, eu chamo assim, uma característica dessa nova economia. Por outro lado, isso tem a ver com aquela ambidestria onde eu falo da inovação, né, do novo. Por outro lado, existe um déficit nessa geração também, que é o outro ponto, né, dessa necessidade, que é o foco na performance. Por quê? Às vezes vai requerer perseverança, resiliência, persistência, né, e o processo de entregar resultado e performance. Eu tenho percebido, tá, e também não é uma constatação, é percepção, de que existe uma dificuldade dúbia do profissional, que é mais antigo, em lidar com a inovação, mas do profissional mais novo em lidar com a performance. Então, é como se eu tivesse tendo características distintas, né? Daquele profissional mais experiente, que ele lida muito bem com a performance, que envolve um conjunto de aspectos, mas tem a dificuldade de trazer para o seu dia a dia a inovação. E, por outro lado, o profissional muito jovem, que está, às vezes, numa empresa do ecossistema digital, que lida com essas mudanças de escala, de mudança de mercado, de pivotagem o tempo todo, mas não consegue, às vezes, dar sustentação para a entrega de valor, de performance, tá? E aí o que é muito legal de tudo isso? Justamente o equilíbrio. E é muito legal ver empresas que têm seniors e pessoas mais jovens de carreira trabalhando juntas. E existe essa completude. O que eu tenho visto funcionar muito bem é isso. Essas gerações, né, empresas em startups. Antes se via startups com muita gente só jovem, muito profissional no início de carreira, e hoje já é possível ver empresas startups, empresas que estão começando, às vezes, estão experimentando o seu produto, ou já tem um produto testado, estão escalando, trazendo profissionais mais sêniores para trazer esse equilíbrio. Então, é só uma característica importante, eu acho que responde um pouco também da sua pergunta, tá? Mas, Marcelo, não ficou muito claro para mim, assim, quer dizer, eu acho que para mim ficou claro, né? Mas talvez mas porque a gente está inserido, né, dentro da economia digital, a gente tem empresa e tal, então algumas coisas para nós parecem mais óbvias, né? Mas quando você fala assim, você falou, ó, eu sei que não é uma regra geral, né? Você deixou isso bem claro, mas generalizando, né, tipo assim, 80, fazendo ali o 80-20, você falou assim, olha, é comum, não é 100%, mas é comum a gente encontrar um pessoal que é mais antigo no mercado, um pessoal mais velho, que lida bem com performance, mas precisa ainda evoluir na questão da inovação. E também é comum, não é 100%, mas é comum encontrar um pessoal mais jovem, né, o pessoal que nasceu ali de 95 para cá, vamos dizer assim, que lida muito bem com a inovação, mas ainda tem um caminho a trilhar no que diz respeito à performance. Eu queria te pedir para explicar primeiro o que como que eu sei, como que eu observo, né, eu trabalhando, quais são os sinais que eu dou, no caso eu mais velho, que eu não estou lidando, que as outras pessoas entendem como se eu não estivesse lidando bem com o desafio da inovação. O que eu faço assim que faz a outra pessoa olhar e falar assim, poxa, o Bruno não lida bem com esse negócio de inovação? Assim, é uma pergunta também interessante, Bruno,
E ela pode ser respondida de várias formas, inclusive várias formas certas, né? E eu vou voltar para responder essa pergunta na primeira dúvida que você trouxe, né? Quando você colocou que, poxa, mas quando eu penso num profissional que ele tem que ter sido nesse ecossistema, e ele tem que ter essas duas características bem fortalecidas, eu não tive uma preparação, ou por ser muito novo, ou por vir de uma escola mais tradicional. Quando eu falo escola, é o mercado, e eu trouxe para você que, para mim, isso não tem a ver com experiência, e muito menos com formação, isso tem a ver com comportamento. Trazendo para a sua resposta, de ordem prática, as pessoas elas vão me valorizar enquanto um profissional numa empresa pequena, ou numa qualquer empresa que for, por exemplo, mas pensando aqui nas startups, quando elas vão perceber esse comportamento em mim. Isso é perceptível, né? Isso não é algo que eu vou definir um plano de demonstração das minhas características e habilidades para lidar com performance e para lidar com inovação. Quando eu tenho essas características e elas são aplicadas no meu dia a dia, e eu trago exemplos. Então, por exemplo, quando eu falo de performance, tem a ver com resultado. O meu trabalho tem que trazer algum resultado. Se o meu trabalho não está trazendo algum resultado e ele é só um trabalho rotineiro, eu estou, de alguma forma, não gerando aquele valor com aquela minha hora trabalhada para a empresa. Então, eu preciso provocar Mas o a que que empresa. seria esse resultado? Me dá um exemplo assim, sei lá, pensa numa função. Perfeito. Vamos pensar nesse lance da performance. Pensa numa função. A pessoa executa a função de. Vamos lá, na nossa área, que é gestor de mídia paga. Ele trabalha ali fazendo propaganda no Google e no Facebook. Ou então, editor de vídeo. Pronto, editor de vídeo. Eu sou um editor de vídeo novo. O que que eu, como que eu, como editor de vídeo, vou mostrar que eu sou uma pessoa preocupada com gerar resultado, mostrar Perfeito. performance? Perfeito. O que Acho que que é um eu bom tenho que exemplo. fazer? E o que Eu que ia eu até. faço que mostra o contrário? Tá, o que mostra o contrário é o que você não faz, que mostra o que você é. Essa já é a resposta. O que você mostra, o que você faz que mostra essas características. Vou pegar o seu exemplo. Então, eu sou editor de vídeo, eu tenho que editar lá X minutos, X horas por semana. Para editar aqueles vídeos ali, eu tenho lá uma planilha com os tags, com todo o baseline, todo o banco de dados daqueles vídeos, né, por tema, por assunto. Eu tenho que fazer todo um trabalho. Antes de editar o vídeo, eu tenho que. Estou pensando num profissional que edita muitos vídeos, e tem aqui, até para trazer Aham. um elemento sustentável, por exemplo, né? Eu ia até pegar um exemplo aqui de uma área de back-office, mas o seu exemplo ele funciona também. Então, esse profissional ele está ali fazendo um trabalho muito manual, analítico, para poder trazer um resultado que é editar os vídeos com a maior qualidade possível para entregar para o seu cliente interno e externo, né? Se o trabalho que ele está fazendo muito manual é um trabalho que está consumindo muito tempo e ele não é eficiente, ou seja, ainda assim, por fazer muito manual, eu posso ocorrer em falhas, eu posso taguear vídeos errados com tags erradas, eu posso ter ali uma necessidade de um esforço cognitivo, um esforço intelectual muito maior para evitar falha, e isso, às vezes, poderia ser automatizado com uma API, com uma ferramenta, com um processo, com qualquer coisa. Ou, minimamente, eu poderia excluir determinado processo da minha validação dessa planilha, porque ela não é necessária mais, eu nem preciso mais fazer isso. Então, eu respondendo a sua pergunta de dois pontos de vista. Esse editor de vídeo, ele poderia olhar para a sua forma de trabalhar, para o que ele está fazendo, e saber se aquilo realmente é necessário, se aquilo gera um resultado para o trabalho dele, e se aquilo poderia ser automatizado de alguma forma, para diminuir o risco de erros. Porque quando eu tenho que analisar, por exemplo, uma planilha lá com 100 vídeos, por exemplo, que esses 100 vídeos desdobram aí em mais 1.000 cortes, e esses 1.000 cortes dobram em mais 10.000 alguma coisa, a chance de eu errar é muito maior, e às vezes eu não preciso fazer isso, né? Então, quando eu olho para performance, tem a ver com isso. É o resultado do meu trabalho, da minha rotina. Isso está gerando algum resultado eficiente que vai, de fato, gerar valor para aquela hora trabalhada? Isso tem a ver com performance. Então, ponto. É uma análise. Então, eu, enquanto profissional editor de vídeos, no meu dia a dia, eu olharia para isso. Se o que eu estou fazendo, o que eu já estou habituado a fazer, é a melhor forma de fazer aquilo. Ponto. Quando eu olho para o outro lado da inovação, o que existe de novo, de funcionado, de testado no mercado, de validado,
que eu possa implementar nessa minha jornada aqui de validação de vídeos, por exemplo, antes de editá-lo? Porque a edição é um trabalho artístico, eu entendo, mas o pré-edição é um trabalho baseado em informações. Você tem que fazer, você tem que construir aquele repertório ali para depois editar. Você tem que entender qual o objetivo daquela edição, que público ela vai atender, que persona que é aquele vídeo, enfim, tem todo um contexto aí que tem que ser checado. Então, existem, por exemplo, soluções que eu poderia já, através de dados e analytics, fazer esse trabalho braçal de uma forma mais automatizada, mitigando um erro, ganhando eficiência operacional? Poxa, eu posso testar isso aqui no meu dia a dia? Posso. Eu estou exercitando a outra característica que eu trouxe aqui da Midestria, que é a inovação. Que não tem a ver, às vezes, com trazer uma tecnologia. Às vezes é um processo novo que eu implemento que diminui desperdícios e risco de falhas. Então, trazendo para essa perspectiva de exemplo, Bruno, se eu não tenho isso hoje, numa economia digital, eu acabo sendo só mais um operador. E o operador, numa startup principalmente, ou numa editora de vídeos, ele tem um valor limitado. Ele não escala a carreira dele, não escala o tempo dele, não escala o valor dele. Então, se ele exerce essas duas características no dia a dia dele, naturalmente ele vai ter as oportunidades que ele tem que ter, seja para a área dele ou para a própria empresa. E como que isso é demonstrado para quem não tem? É um executor. Então, se o profissional que só executa, não propõe nada, não muda nada, não evolui nada no trabalho dele, ele nunca vai ser visto como um profissional da nova economia. E às vezes nem é falado isso. Não é porque a empresa fala, você não é um profissional da nova economia. Né? Ele não está inserido nesse processo naturalmente. Então, ele não vai gerar o valor que ele precisa gerar. Então, resumindo um pouco desse exemplo aqui, eu gosto de dizer o seguinte, independente da minha atividade, pode ser como um editor de vídeos, pode ser como um lanterneiro, pode ser como um médico, pode ser como um profissional da área de direito. Eu preciso exercer essas duas características continuamente. Excelência por performance, e para isso eu tenho que buscar gerar mais valor na hora que estou trabalhando, no meu dia a dia, e trazer elementos adicionais, não necessariamente disruptivos, mas inovativos para o meu trabalho. E isso me consolida como um profissional moderno, atualizado e pronto para trabalhar nessa economia digital. Ô Marcelo, você falou aí sobre uma habilidade, né? Sobre uma questão de performance que vai ser medida, uma das formas de medir performance é o quanto a pessoa gera de valor por unidade de tempo que ela está trabalhando. Então, um editor que manualmente ele consegue editar 2 minutos de vídeo por hora, ele vai ter uma performance pior do que um editor que, com algumas ferramentas até de inteligência artificial que já existem hoje, consegue editar 15 minutos de vídeo por hora. Então, esse cara já tem uma performance melhor. E você falou sobre escalar e crescer na carreira, né? Isso está ligado diretamente à remuneração. Né? Não tem como a pessoa ir aumentando responsabilidade e tal sem crescer na remuneração. Aí puxa uma outra ponta que é a seguinte: vamos pensar em equipes de marketing, tá? E que tem que fazer marketing na internet. Ela vai precisar de um editor de vídeo, ela vai precisar de um designer, muito provavelmente, vai precisar muito provavelmente de um web designer para ficar testando páginas e otimizando o site. Vai precisar de uma pessoa de redação ou copyright, né? Pode chamar como quiser. Vai precisar de uma pessoa para comprar propaganda no Google, comprar propaganda no Facebook. Vai precisar de uma pessoa para cuidar do e-mail, das comunicações, você também mencionou pelo WhatsApp, enfim, outras ferramentas. E vai precisar de alguém para organizar essa galera toda, né? E você falou muito assim das características que o profissional precisa para brilhar na economia digital, de alinhar performance com inovação. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, né, evoluísse um pouquinho para a posição do líder, que organiza essa turma toda, entendeu?
Legal. Porque eu acho assim, eu tenho encontrado dificuldade, né, na busca por esses profissionais que são mais antenados, que eles estão preocupados com o resultado e com fazer as coisas de uma maneira melhor, né? Ter uma Uhum. atitude bacana e tal. Agora, o que muita gente comenta comigo é que é muito difícil encontrar pessoas para assumir o papel de liderança nessa dinâmica que a gente vive aí de economia digital, que, poxa, há 6 meses eu tinha 3 redatores aqui na empresa. Né? Hoje eu tenho uma pessoa de conteúdo, por quê? Porque o chat GPT já faz um monte de coisa para mim. Né? E o desafio dessa pessoa de conteúdo não é mais escrever texto, é fazer do chat GPT o melhor assistente dela para tarefas repetitivas e Perfeito. básicas, entendeu? Como que você vê o papel do líder na líder de equipe dentro de uma empresa que está 100% mergulhada na economia digital? Excelente pergunta, talvez a das mais provocativas que nós tivemos até aqui. Eu arrisco dizer que eu citei aqui no início que o que eu deparo na maioria das empresas é um problema de cultura, né? É um problema de que a empresa não tem a cultura que facilita, impulsiona e acelera, né? Esse ecossistema digital dentro da sua própria empresa. Né? Não estou nem falando do mercado consumidor, dos seus clientes. E essa cultura, ela se não criada, ela é mantida e sustentada pela liderança, né? Então, tem uma coisa interessante, ô Brunão, que eu tenho percebido em cima disso que eu estou te falando, que é um gap, tá? Existe uma escassez no mercado para esse perfil de liderança. E vamos lembrar o seguinte, né? E por que isso está acontecendo? Porque a gente vem de uma geração migrando do analógico para o digital. Então, quem tem mais experiência hoje, quem tem mais experiência de carreira e tem mais experiência no analógico do que no digital, profissionais aí dos 35 para frente, né? Mais seniors. Os profissionais mais jovens, que são 100% da era digital, eles não viveram, eu vou chamar assim, todas as perspectivas que uma empresa de todo porte que for, seja como empreendedor, como colaborador, nas perspectivas para formar, né, a sua capacidade de liderar. Eles estão expostos a demandas, a situações, a contingências, que ao liderar é servir também as pessoas, né, contribuir para a formação delas, que eles não têm, às vezes, todo o repertório. Então, veja bem a situação. Olha que bolha que a gente se colocou aqui, né? Uma geração experiente, mas que eu não vou usar um termo muito forte aqui, não, mas que não tem afluência digital para conseguir até inspirar, né, a liderança os seus liderados mais jovens, né? Porque essas pessoas mais jovens, elas querem se inspirar em alguém. E como é que eu me inspiro num líder que não domina o meu vocabulário, que não domina a minha experiência digital, né? Onde eu estou inserido. Ao mesmo tempo, as lideranças que foram promovidas a forceps, né, também, por uma velocidade maior e não tiveram toda aquela bagagem de formação para lidar com demissões em massa, com feedbacks mais pesados, com uma experiência de lidar com empresas que estão fazendo layoff, downsizing, empresas que estão crescendo, as lideranças que não foram expostas a situações das mais variadas possíveis de uma empresa, elas também não têm essa vivência. Então, é um hiato, né? Um espaço em branco. E aí, por isso, eu acho que você tem essa dor, e não é só você. Né? Qualquer empresa hoje que está buscando recrutar um líder está vivendo essa situação. E, de novo, às vezes, o que tem acontecido muito, essas empresas promovem as pessoas que estão ali dentro, né? Achando que é meritocrático, e às vezes realmente mas esquece que ao promover aquelas pessoas, elas precisariam ter uma exposição a determinadas situações que elas não tiveram e elas vão falhar como líder. Isso é um fato. Ou vão buscar pessoas muito experientes no mercado que resolvem essa questão da experiência, mas se tornam, não conversam, né, com a nova realidade digital daqueles jovens. Então, não tem resposta para isso. Né? É uma situação circunstancial que nós estamos vivendo nos últimos 5 anos, 10 anos para cá.
e que eu acredito que com a maturidade, a evolução e maturidade dos jovens líderes, é lidar com situações agora principalmente muito impulsionadas pelos layoffs nas grandes techs. Então eles precisaram viver isso, né? Essa experiência é muito difícil. Isso também forja um pouco o caráter do líder para lidar com pressão, para lidar com situações adversas. Acho que daqui a alguns anos, eu não sei se estipular quantos, essa liderança vai estar mais pronta para cumprir, né, esse papel. Hoje, de fato, é muito, não é massivo, essas capacidades não são massivas. Tem que encontrar as pessoas certas mesmo. E aí envolve um pouco desse equilíbrio que eu trouxe aqui. É um trabalho de recrutamento, de encontrar a pessoa certa para o lugar certo, mais exaustivo do que na economia tradicional e talvez menos exaustivo do que vai ser daqui a 10 anos, quando essas lideranças estiverem mais maduras. Ou seja, não vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil, mas antes de ficar mais fácil, talvez piore um pouquinho. Pô, Marcelo, eu estava preparado para você falar assim, não, cara, não vai ficar mais fácil no curto prazo, mas no médio prazo vai ficar mais fácil. Estava esperando ouvir isso. Aí você fala assim, ah, não, no curto prazo vai ficar talvez mais difícil para depois começar a melhorar. Infelizmente. É mais ou menos isso? Eu não estou aqui, óbvio, né? Eu não sou oráculo, eu não estou aqui profetizando nada, não. Eu estou me baseando aqui em experiência do que eu tenho visto no mercado, tá? Uma jovem liderança tecnicamente, quando eu falo tecnicamente, que domina as ferramentas, as habilidades digitais, muito boa, muito, muito forte, isso é uma característica muito importante, mas que tem muita dificuldade em lidar com o controverso, né, com o conflito, com a gestão das pessoas, né, em lidar quando existe principalmente, né, situações que tomam proporção além de uma pessoa do time ou de outra, como é uma questão mais circunstancial da equipe, não sabem lidar com isso. Então, quando eu falo que vai piorar, é porque o que eu tenho visto no mercado, né, de novo, é uma constatação, não é uma. Gostaria que realmente fosse diferente, e torço para isso, é que ainda existe um processo de aprendizado desses profissionais que querem exercer um papel de liderança. Até mesmo porque, Bruno, eu vou trazer um fator polêmico aqui, tá? Me permita. Parte desses profissionais que estão hoje trabalhando nas startups, o sonho deles é empreender, né? E às vezes eles estão usando aquele aprendizado, aquele conhecimento, aquela alavanca para poder fazer isso. Então essas lideranças estão sendo formadas, ou deveriam estar sendo formadas para resolver esse problema. Daqui a pouco elas vão estar abrindo os negócios delas, né? Então essa mão de obra, vou chamar assim no bom sentido, não que mão de obra seja desqualificado, essa característica, essa base de pessoas, parte delas não vai ser aproveitada como gestores no futuro. Vão gerir os seus próprios negócios e não os negócios de outras pessoas. Aí, talvez por isso que eu falo que pode piorar um pouquinho, né? Até que essa curva ela volte a crescer. Enfim, de novo é uma percepção, espero estar completamente errado, mas é uma constatação do mercado. Entendi, Marcelo. Mas, cara, eu fico pensando assim que tem tem alguns ditados, né? Eu não consigo lembrar de nenhum bom agora, então, para não ficar para mim, eu vou pegar as palavras de outra pessoa, né? Eu estava vendo uma vez um documentário dos gigantes da indústria e um dos episódios falava sobre JP Morgan. E, cara, a história do JP Morgan é interessante, que o pai dele, assim, o JP Morgan tinha fama de ser muito rígido, mas o pai dele colocava ele para conferir livro contábil, preencher livro contábil quando ele tinha menos de 10 anos de idade. Assim que ele aprendeu contabilidade, né? Sendo estagiário do pai dele, né? E o pai dele era bem rígido. E teve uma época que foi uma tragédia muito grande e surgiu uma oportunidade de negócios e perguntaram para o JP Morgan sobre por que era bom investir naquele momento e tal. Ele fala assim, cara, a melhor hora para você investir é quando tem sangue. É bem malvado isso aí, né? Bem rígido assim. E trazendo um paralelo com o mercado hoje, o que você está me falando é o seguinte, cara, que a mensagem que eu estou entendendo que o Marcelo está dizendo é assim, olha, eu, Marcelo, tenho uma percepção de mercado
que realmente não está fácil encontrar líderes para liderar as equipes na economia digital, porque exige que a pessoa tenha um olho no desempenho e o outro olho na inovação, na persistência para fazer cada vez melhor. Então, ela tem que vender mais e vender melhor, por exemplo, né? Tem que produzir mais e melhor. E está difícil achar essas pessoas, não parece que vai melhorar. E, ao mesmo tempo, você traz que essa habilidade, né, que faz a pessoa prosperar na economia digital, que é de conseguir equilibrar as duas forças, a do desempenho e da inovação, é algo muito mais associado à decisão que a pessoa toma para a vida dela do que uma habilidade de nascença, uma questão fisiológica, né? Ou seja, a pessoa que tomar a decisão de crescer nesse mercado, ela vai estar meio que nadando no oceano azul. Perfeito. Porque não tem gente no mercado para segurar o rojão. Não tem gente disposta a segurar o rojão. Então, se uma pessoa chega para nós, chega para mim, chega para você, né? A gente tem as empresas que falam, cara, eu estou vendo que você está apertado aí, tem um monte de coisa para fazer, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar a segurar esse rojão aí. Eu nem sei o que tem que fazer, não, mas você me ensina que eu vou dar um jeito, entendeu? Me ajuda aqui, nós vamos junto. Velho, essa pessoa, tipo assim, imagina você como empresário. Se você encontra essa pessoa que segura o rojão, que é ponta firme, que resolve as paradas, e você sonha que a pessoa está pedindo demissão, como você acorda? Aí não é sonho, é pesadelo, né? Exatamente. Olha só, o poder que essa pessoa ganha. Eu gosto de dizer assim, para quem estiver nos ouvindo, né, e nos vendo aqui, e captar essa mensagem, né, de dois profissionais já com uma experiência, diria, mediana, né, assim, e estando todos nós aqui inseridos nesse ecossistema e poder pegar essa chave, pega essa chave, aplica ela que é o que você fala, é um oceano azul, né? Quem tem essas habilidades, conhecimento e principalmente esse comportamento, ele se destaca muito facilmente, muito rapidamente. Ele cresce rapidamente e ilimitadamente numa organização, porque isso está raro hoje no mercado. E eu falo o seguinte, tá, Bruno, você tem um filho pequeno também, vou trazer um exemplo aqui só para clarificar o exemplo que eu trouxe. É muito estímulo para o jovem profissional hoje, é muito estímulo. Ele está estimulado por oportunidades, está estimulado por salário, está estimulado por conhecer coisas novas o tempo todo. Ele está estimulado à mudança o tempo todo. Então, o pilar de inovação para ele acaba sendo comum, normal. Agora, o outro lado, que aí o líder, tanto vale para o profissional quanto para o líder, para o gestor, também desenvolver, que é do foco em resultado, performance e da persistência. Às vezes a performance ela vem por persistência também, né? O que eu quero dizer com isso? Filho pequeno. Pega a sua geração de filhos hoje, pega a minha geração, tem 2 filhas. Coloca elas, não que eu faça isso, mas coloca elas na frente de um YouTube para ver um desenho. Elas se cansam muito rápido. Elas não terminam de ver o mesmo desenho. Então, aqui se trouxe alguma frustração para ela e eu traduzo isso para o mercado de trabalho, ela já muda, ela já pula. Então, hoje a gente pula, essa geração pula muito fácil e muito rápido para o desconhecido, mesmo o desconhecido sendo algo claramente pior, né, ou ruim. E alguns dão certo, alguns realmente têm essa capacidade de se adaptar rapidamente ao novo cenário. Mas isso, para uma carreira sólida, construtivista, eu vou chamar assim, uma carreira de crescimento, esse profissional, esse líder, né, essa pessoa que tem essas habilidades de enxergar as pessoas nas suas particularidades, mas em habilitar esses dois modelos de trabalho, executar a performance bem, pensar o novo continuamente, não como futuro, como presente, e entender que as necessidades que ela tem, né, e as capacidades que ela tem de se interrelacionar com outras pessoas, independente de qualquer situação, esse profissional ele se destaca no mercado hoje. E ele está sendo, ele tá sendo remunerado a preço de ouro, tá? Porque existe uma escassez, mas existe uma necessidade.
As empresas precisam desses profissionais e não estão encontrando. Empresas que são da economia real, e eu vou traduzir economia real não porque é uma economia diferente da digital, mas aquelas que vêm de um mercado mais tradicional. Por exemplo, a Vale hoje, por mais que ela estabeleça um processo de transformação digital, é uma empresa muito grande e ela tem uma dificuldade absurda de reter e atrair talentos dessa economia digital. Por quê? Porque tem uma questão de quem que vai sair hoje de uma startup, né, que tem todo aquele dinamismo de uma startup e vai para uma empresa engessada, né, que tem muita hierarquia, que tem um processo laboral de trabalho muito tradicional. Então, inclusive nessas empresas tem muita oportunidade hoje para esse líder dinâmico. Né? Então, a gente está falando muito de startup, que é o nosso métier, é onde a gente gosta de estar, mas independente, trazendo esse ponto, porque independente de qual empresa, tamanho e segmento, esse profissional líder, que tem essa percepção, esse conhecimento de entender que habilidades de execução bem feita e de construção do novo o tempo todo precisam fazer parte do dia a dia dele juntos, né, juntas essas características, ele vai ser, obviamente, muito atraído para grandes oportunidades, um crescimento grande, onde depende de onde ele estiver. Isso é o que eu tenho visto também, tá? Porque eu conheço profissionais assim, eu conheço líderes assim, jovens, profissionais fora da curva, que não tiveram aquela bagagem histórica toda de trabalho em muitas empresas, mas são maduros, eles têm a consciência disso. E por isso que eu falei da consciência, desculpa, do comportamento. Então, eu diria que é uma oportunidade para quem quiser se desenvolver e ter se diferenciar no mercado, é que exerça isso, tá? Mas quando você fala peso de ouro, Marcelo, você está falando que a pessoa vai ganhar quanto? Pensa numa empresa, sei lá, uma empresa que tem um faturamento de uns 5 até uns 10 milhões por ano, vai, que é uma empresa pequena, uma empresa mais ou menos assim no perfil da nossa. Uma Mas depende de pessoa que qual posição. consegue chegar e assumir a liderança de uma área, por exemplo, uma área de marketing, que vai ter lá um designer para ela cuidar, um editor de vídeo, alguns prestadores de serviço, alguns produtores de conteúdo. É uma pessoa que, para liderar uma área dessa, ela vai ganhar quanto, mais ou menos? Aí depois você fala de um cara que vai liderar a inovação digital numa Vale, e aí depois eu te conto um valor também que eu fiquei sabendo ontem, do dono de uma empresa dessas, da economia mais convencional, e ele me abriu lá, uma hora ele me mostrou alguns executivos, e ele falou assim, ó, essa pessoa aqui eu trouxe para cuidar da área de digital aqui da minha empresa, que a gente está fazendo uma reestruturação e criamos essa área. Eu falei, cara, quanto que esse cara ganha? Aí ele me falou o número. Mas é uma empresa bem maior do que a nossa, uma empresa que já passou o valuation aí de bilhão e tal. Mas numa empresa tipo a nossa, assim, que é um faturamento de 5, 10 milhões, uma pessoa que cuida da área de, vamos dizer, de marketing digital, ela está ganhando quanto, mais ou menos? Então, Bruno, assim, eu não sou... Entre fixos e variáveis, vai. eu não tenho, assim, esses números, até mesmo porque, por exemplo, a sociedade de marketing não é muito meu plano salarial, assim, conhecer. Eu tenho uma perspectiva um pouco mais técnico, né? Mas eu vou tentar fazer um paralelo para te responder. Então, antes de responder do de marketing, eu vou inferir, tá? Eu vou te trazer um elemento que, para mim, é até mais importante do que o valor que ele recebe financeiramente. Então, vamos pegar um desenvolvedor aqui, acho que fica mais fácil, depois eu falo do profissional de marketing. O desenvolvedor, até antes da pandemia, de novo, como marco, tá? E um profissional júnior ganhava aí, né, 2.000 a 3.000 reais, né? Às vezes ali CLT, né? Então, era um profissional que tinha uma demanda no mercado, sim, já tinha essa demanda, mas ok, né? Nada fora do padrão de um profissional júnior, tá? Você vai para uma liderança, um líder de engenharia, um gerente de engenharia, eu passava ali de 12 a 15 mil, pelo menos é o que eu tinha como Antes da perspectiva, pandemia. antes da pandemia. O que aconteceu com a pandemia, né? Depois da pandemia? E depois da pandemia, de novo, eu não quero romantizar a pandemia, tá? Ela só trouxe malefícios para a gente, mas ela acelerou um processo de sustentação dos negócios que quebrou algumas barreiras que não existiam, na verdade. A gente achava que existiam, não existiam. Remoto, né? Omnicanalidade, trabalho de qualquer lugar, eu tenho acesso à nuvem.
ou eu tenho que estar no escritório, eu posso estar, enfim. O que aconteceu? Eu vivi isso, né? Eu fui líder do segmento com maior turnover no mercado e no mundo, turnover, que é o mercado de desenvolvimento de software. Então, eu vi profissionais júniores que de um mês para o outro, por receber uma proposta, às vezes, para trabalhar numa empresa portuguesa, ele ia fazer a mesma coisa, trabalhando daqui, ganhando o mesmo salário que ele ganhava aqui em euro. Então, quem ganhava 3 mil reais, passou a ganhar 3 mil euros. Né? E aí você faz essa conversão, fala, poxa, isso aqui não é um aumento salarial. Isso aqui, né? Você multiplica algumas vezes isso aí. Você multiplica por 5 o salário dele, né? E aí, o que aconteceu? Eu vi esse movimento acontecer, o Bruno, de uma forma completamente, né, desequilibrada, porque houve uma necessidade absurda de mão de obra, de profissionais qualificados, né, de experts, especialistas, e não se encontrava esses profissionais com a facilidade, e começou a acelerar o processo de seniorização do profissional muito júnior. Então, eu pegava profissionais júniores que não tinham condição de serem promovidos, eles eram promovidos pelo mercado, não é nem pela minha empresa. O mercado ofertava um valor que não valia, pela experiência dele, mas era necessário para poder levar aquele talento para aquela organização. Eu acho que, de forma geral, quando eu olho até para a liderança dessa área técnica, se via muito, isso se tornou muito comum, desenvolvedores ganharem mais do que os gestores, os seus respectivos gestores, porque eram especialistas e foi multiplicando o salário. Desculpa. Tipo time de futebol, que o Exatamente. jogador ganha mais que o técnico. Só que a diferença é que no time de futebol, pelo menos se for um time de primeira classe, os jogadores têm que performar, os jogadores, né, eles têm um talento para estar ali. O que se via muito eram pessoas que não tinham maturidade nem técnica, nem corporativa para ter aquela projeção. Eu gosto de dizer que elas foram seniorizadas à força. É eu pegar um júnior que precisaria de 3, 4, 5 anos para desenvolver e tornar ele pleno e até sênior às vezes de um mês para o outro, tá? Isso tornou um problema para as empresas e para o mercado. Por quê? Primeiro que o recurso ficou caro demais e por isso os layoffs agora, né, as demissões em massa, para regular essas questões. E para mim o pior, por uma questão de tempo, e que é normal, esses profissionais não tinham toda a senioridade necessária e nem a habilidade de lidar com os problemas que foram acontecendo, num time técnico de desenvolvimento, por exemplo, começou a ter problemas avançados e alavancados na entrega do resultado. Então você começou a ver produtos sendo desenvolvidos com muitos problemas, porque era um time muito júnior tocando. E aí você começou a ter problema de qualidade, começou a impactar a empresa com os seus clientes, começou a impactar a empresa com um conjunto de outras coisas. Então você vê que é um ciclo, né, vicioso isso aí. Quando eu vou para os outros mercados, eu acho que não é diferente, salvo devido à proporção. Você vai para o profissional de marketing, por exemplo, ele não teve uma hiperdemanda global e por isso o seu valor não foi exponencializado, como, por exemplo, de um desenvolvedor. Porém, né, quando a gente fala de um mercado principalmente de marketing digital hoje, que está, né, mais acelerado, mas você pega o mercado de marketing como um todo, e empresas que demandam dessa exposição, porque hoje é um diferencial competitivo, quem está bem exposto no mercado digital, claro que eles foram mais valorizados também. Então, se eu puder, eu confesso assim, eu não conheço bem a grade salarial desse profissional, mas eu diria que, pensando no processo de 2018 para cá, minimamente esse profissional teve um incremento de 30% até 40% do salário. Eu arrisco dizer isso. Tá? Agora, eu tenho mais experiência com empresas maiores em termos de outras áreas e faixas salariais. Então, hoje, um executivo de marketing de uma organização grande parte de 30 mil reais no salário. Executivo, gerente sênior, tá? Estou falando cargo de diretoria, não. Gerente sênior, 30, 35 mil reais, né, de uma grande organização. A questão da startup, pensando numa startup que fatura de 2 a 5 milhões ao ano, né, uma pequena empresa, microempresa, eu gosto de dizer o seguinte, está muito mais ligado a esse profissional ter esse comportamento, todo que a gente falou aqui até agora, e a empresa crescer e ele crescer junto com a empresa, e aí o valor do salário dele cresce proporcionalmente e em escala conforme a empresa está crescendo, porque ele está fazendo parte, e mais, ele está acelerando esse crescimento, do que só estabelecer um salário e que esse salário é só pago todo mês ali, dá 1 ano, dá 2 anos, dá 3 anos, já está recebendo esse salário e não gera valor nenhum.
né? Ele só executa o trabalho dele que já é pago para isso. Então, eu estou fazendo essa análise. Marcelo, mas isso numa empresa desse porte que você falou, se a pessoa não acompanha a geração de valor, se a geração de valor dela não acompanha o salário, ela é dispensada da empresa muito mais rápido do que numa Big Corp, né? Perfeito. É coisa de 2, 3 meses no máximo, né? Eu O diria giro é que muito mais rápido. nem o período de experiência que as grandes empresas esperam, uma startup não espera. Não tem isso, né? No primeiro mês, se houve uma quebra de expectativa ali e essa quebra não pode ser revertida, não dura um mês, assim. No primeiro mês já é feita a cisão. E não só do profissional, e não só da empresa com o profissional, às vezes do próprio profissional com a empresa, tá? O que a gente vê muito também, as pessoas entram na empresa, a cultura é completamente diferente do que foi vendido lá no recrutamento, ela entra, fica aquele mês ali e sai. Então, acho que vale para os dois lados. E do outro lado, né, também assim, quando você pega uma pessoa, como a gente diz aqui no interior de Minas, que pega o touro pelo chifre, ela não tem toda aquela burocracia da empresa grande para ser promovida, não. Se ela foi Não. pegando e vai gerando valor e a empresa tem a grana para pagar, paga sem dó. Eu gosto de dizer o Né? seguinte, eu vou usar um termo até meio chulo aqui, mas eu acho que ilustra bem. Empresas menores ou empresas mais versáteis, a meritocracia é muito legal e funciona. Empresas muito grandes e burocratizadas, a politicografia, né, no caso, é o processo de trabalhar, né, a meritocracia como política, né, porque a política pesa mais que a meritocracia, ela acaba pesando mais. Então, eu gosto de dizer assim, aqueles que se destacam, aqueles que têm interesse em aprender continuamente, ter conteúdo, né? Acessar os seus produtos, aí aprender com seus conteúdos, com seus produtos, se atualizarem e principalmente executarem isso, colocar em prática esse conhecimento, a chance dela ter um aumento salarial exponencial é muito maior, mas muito maior do que uma empresa grande, estabilizada, tá? Entendi. Ô Marcelo, eu acho que tá dando nossa hora aqui, né, velho? Passou mais rápido do que eu imaginava. Pensei que a gente ia bater um papo aqui mais rápido, mas acabou que a conversa foi boa. Depois a gente pode marcar outra, né, se for o caso. Claro. Mas para a gente encerrar aqui, eu sei que você trabalha também um pouco orientando individualmente algumas pessoas, né? Eu queria. Vamos fazer de conta. Pronto. Faz de conta que eu sou uma pessoa que está entrando no mercado agora. Eu tenho uma experiência de, sei lá, terminei a faculdade, estou ali com uns 3 anos de experiência, ainda não consegui passar da faixa dos R$ 4.000, já estou pensando em ter filho. E eu estou pensando, e eu fiquei sabendo que na economia digital as coisas acontecem mais rápido, que dá para ganhar mais dinheiro. Quero viajar com minha família, enfim, quero fazer umas paradas, quero morar em outros lugares. O que você me aconselha? Faz de conta que você está me dando uma mentoria grátis aqui. Me dá um passo a passo aí do que eu tenho que fazer para daqui 1 ano e meio, por exemplo, daqui 1 ano eu estar ganhando, sei lá, 10 mil numa empresa, uma empresa que fatura, sei lá, uns 10 milhões por mês, como líder de equipe, Uhum. liderando uma equipe de umas 5 pessoas. Eu quero estar ganhando 10 mil daqui a 1 ano. O que eu tenho que fazer hoje? De hoje até os próximos meses. Me dá um passo a passo aí. Muito bom, muito boa sua pergunta. Eu vou dar o passo a passo. Eu iria te instruir o seguinte, Bruno. Ó, primeira coisa, Bruno, você tem que ter a consciência de onde você está inserido no mercado, o que valoriza hoje para um profissional que está inserido no mercado de trabalho. O que é valor hoje? Né? Iria citar essa questão da bidestria, iria citar essa questão do conhecimento, iria citar todas essas questões que eu trouxe para você aqui ao longo da nossa conversa. Então, eu iria reforçar esses pontos. De novo, além disso, né? Amanhã você vai chegar no seu trabalho, você vai exercer o que eu chamo de atitude criativa. Você vai começar a se destacar porque você vai olhar para sua área não como um nicho, como um silo. Você vai começar a olhar para a empresa como um todo, vai ver como que você consegue contribuir com a empresa como um todo, uma empresa pequena, né? Você vai começar a interagir com outras áreas que você não interagia mais. Você vai buscar ter mais interesse pelas coisas de outras áreas. Você vai estudar mais o que a sua empresa gera de valor para o seu cliente. Você vai conhecer um pouco mais do seu mercado, vai fazer pesquisa, vai ler, vai estudar sobre isso.
Você vai saber quem que é o cliente da sua empresa, quem que é o público final da sua empresa, que necessidades que esse público tem, por que que ele compra os nossos serviços, os nossos produtos. Você vai entender esse cliente, o comportamento dele. A atitude criativa você vai executar intencionalmente além do que você está contratado para fazer. Então, se você está contratado para trabalhar de 8 às 18, para fazer a tarefa A, B, C ou D, você vai trabalhar de 8 às 20, vai fazer A, B, C, D, E, F, G, H. Você começa por aí. E esse processo intencional de entregar mais valor e conhecer mais de onde eu estou inserido, em menos de um ano, você dobra o seu salário. Porque não é questão de dobrar, aumentar 10, 15, 20, 100, 300%, não. A questão é que existe hoje uma necessidade, algumas já identificadas pelo empresário, outras não identificadas, que qualquer pessoa que executar essas características, ela se destaca muito rápido. Mas mais que se destaca, ela não se destaca porque ela está sendo diferente. Ela se destaca porque ela está gerando um resultado mais rápido e mais eficiente. E isso é percebido por qualquer gestor, qualquer executivo. Um profissional que está disposto a pegar o boi pelo chifre, como você colocou aqui, mas não pegar qualquer boi, é pegar o boi, né, adestrar o boi, colocar o boi nas configurações que você precisa e fazer esse boi gerar mais valor para você. É isso. Então, a atitude criativa é por isso. A atitude de ir lá, subir em cima do boi, pegar ele pelo chifre, e depois disso eu faço o que com esse boi? E aí vem a criatividade de pensar em melhoria de performance e inovação. Então, se eu puder ilustrar, a mentoria seria baseada nesse pilar. Ô Marcelo, muito obrigado. É ótimo bater esse papo. Né? Vamos pegar esse passo a passo, fazer um corte bem bonitinho para todo mundo poder assistir. E Deus abençoe sua vida, que você continue prosperando nos seus negócios, na sua família. E muito obrigado mais uma vez, em nome de todo mundo aqui do Profissão Valor. Muito legal, prazer estar com vocês aqui. Acho que é um projeto muito legal. Por si só já demonstra um projeto que tem um objetivo muito claro, que é de atrair as pessoas e capacitar as pessoas para o próximo passo dessa economia. Então, é muito nobre o projeto, é muito nobre, né, esse canal aqui, e vou estar sempre à disposição. Quando precisarem, é só chamar que eu vou estar aqui para contribuir com um pouco que eu aprendi e, claro, continuar aprendendo com vocês aqui. Obrigado. Bacana. Pessoal, a gente colocou aqui, eu vou deixar o Marcelo ali tomando um cafezinho, só um minutinho, Marcelo. Só para eu despedir do povo. Pessoal, a parada é a seguinte, Marcelo ficou aqui, a gente vai divulgar já apareceu para vocês aí várias vezes o Instagram dele, vocês vão ter o Instagram dele. Eu tenho certeza que pode entrar em contato com ele no Instagram, pedir orientações e trocar ideia, tirar dúvida, que ele é um cara muito bacana, super pedagógico. E é isso. Que vocês tenham aproveitado o podcast Profissão Valor e que Deus abençoe muito a vida de vocês também. Grande abraço e até a próxima.